Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou o Fábio Naza, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Case de hoje é intitulado Calendário Mediúnico. Muito bem, voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Case de hoje se intitula Calendário Mediúnico. Um case rápido dentro da tratativa apométrica, ou mais voltado à experiência dentro do nosso grupo, das vivências mediúnicas e tudo mais. É bastante interessante e convido vocês à observação, principalmente vocês médiums e vocês que trabalham de forma continuada num grupo espiritualista, umbandista que seja, que trabalha com a sua mediunidade ativa. Preste atenção no calendário do ano e nas temáticas a qual se manifestam dentro dos grupos dos corpos mediúnicos a qual vocês fazem parte, das corporações ou dos agrupamentos, agremiações mediúnicas. É muito comum por dois contextos. Primeiro, porque nós temos no inconsciente coletivo e numa egrégora coletiva que se forma contextos ligados, por exemplo, a Halloween, ligados, por exemplo, a finados, ligados, por exemplo, a Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, onde nós teremos um inconsciente coletivo e uma egrégora que se forma ao entorno desse contexto. As mentes coletivas estarão voltadas a Dia dos Pais, então muito comum no processo de obsessão você ter manifestação de pais desencarnados, em períodos de Halloween você ter, embora não seja uma data comum aí ao povo brasileiro, mas que ele acabou por importar essa cultura, essa dinâmica, contexto de manifestação dentro desta ótica, Natal e assim por diante, Carnaval, pós-Carnaval e assim por diante. Preste atenção, observem o calendário a qual nós vivemos aqui no plano físico e o contexto mediúnico que se desenrola ao longo das vivências e das experiências ao longo do ano e assim por diante. Muitas vezes haverá uma conexão, haverá aí uma analogia dentro dessa percepção é importante que façam uma análise se isso também não está sendo uma indução coletiva, tá? Um processo anímico do corpo mediúnico inserido dentro desse movimento a qual ele está vivenciando nesse período, ou se isso tem uma fundamentação palpável. Nós temos como experiência em nosso grupo, principalmente eventos de grande porte, como Entre Médiuns, por exemplo, como seminários de porte maior, como um encontro de guardiões da humanidade e tantos outros contextos mediúnicos ligados a esses eventos maiores. Nós temos experiências de datas como Dia dos Pais, Dia das Mães, finados e Natal. Um quadro muito característico de algumas manifestações de socorro nesse sentido, não de forma cartesiana, mas para um bom entendedor, né, para aquele que tem olhos para ver
uma visão bastante observadora a gente entende que é aproveitado até mesmo essa egrégora, essa coletividade, essa força mental voltada a esse contexto. A espiritualidade muitas vezes utiliza essa onda para que resgates nesse contexto sejam efetuados. Tivemos já algumas oportunidades de trabalhar em desdobramento, em socorro, em contextos de resgates coletivos, em dois momentos de questões, uma ligada ao desastre de Mariana, lá em Minas Gerais, se não me falha a memória, no soterramento que houve lá, no rompimento daquela barragem de lama, Mariana, se não me falha a memória. Depois, se eu tiver errado na minha informação, eu coloco aqui na descrição a correção dele. E no desastre de Fukushima, quando nós tivemos a questão da radiação que vazou lá no Japão, tivemos uma atuação de forma direta, não por vontade nossa, por cálculo nosso, vamos hoje trabalhar em função num trabalho de desdobramento, onde no exercício do copo meio cheio e meio vazio, a espiritualidade nos preparou para o socorro deste agrupamento. É bastante interessante também que os grupos tomem cuidado com esse contexto, porque existem os dois lados da moeda, as duas pontas da régua. Alguns grupos que se sensibilizam em excessivo com esses contextos, ou tendem aí a uma síndrome de super-herói e tendem a querer se envolver em todos esses contextos, e muitas vezes há mais um contexto anímico do que real mediúnico, tá? Uma criação mental melhor dizendo, e há grupos que se fecham e não percebem muitas vezes sendo efetivo a esse contexto ou não. Um case bastante interessante que a gente pode inserir dentro desse estudo de casos, certa feita, se não me falha a memória, agora eu não tenho a precisão, se não me falha a memória, em 2010 nós estávamos tendo uma guerra de facções no Rio de Janeiro, entre o Morro A e o Morro B, facção A e facção B, estava disputando um espaço, um território do tráfico. Não me lembro exatamente agora o nome do conflito, mas o nosso dirigente na época não era dirigente do grupo, dividia a direção desse grupo em alguns trabalhos que nós fazíamos ligados à assistência à coletividade planetária. Nós fizemos um desdobramento e um intercâmbio para verificar a possibilidade de intervenção nesse contexto. E a nossa direção espiritual brecou a ação e disse o seguinte: aguardem, ainda não é o momento de atuar, porque estamos esperando que um lado das facções vençam. Uma estratégia de Sun Tzu, arte da guerra, dividir para conquistar. A espiritualidade estava esperando para que um dos lados literalmente derrotasse o outro, para que aí assim pudéssemos fazer uma atuação de forma efetiva. Enquanto os dois estavam em embate, os dois estavam fortalecidos, nós não teríamos uma efetividade ou uma ação segura nesse contexto. Então, neste momento, a espiritualidade, como ela vê o cenário sobre uma visão mais ampla, e muitas vezes esse espaço de disputa entre as sombras, entre as ações contrárias à política crística, é vista com bons olhos, porque quando há cisão, há enfraquecimento de Sun Tzu, a arte da guerra. Nós narraremos em breve um estudo chamado Aconteceu na Casa Espírita ou Aconteceu na Apometria, e falaremos sobre as táticas de divisão de grupo, muito utilizadas também pelas forças opositoras nos agrupamentos que militam pela política crística. Ok? Acesse meu site www.fabionasa.com.br,
reflitam sobre esse case, discutam, debatam, vamos gerar conteúdo, estudo, opiniões a favor ou contrárias, desde que saudáveis e respeitosas, são sempre bem-vindas. Djalma Argolo, um grande orador da Bahia, nos diz que o choque movimenta. Muito bem. Beijo, beijo, beijo e até a próxima.